No Saber Direito desta semana, você vai saber mais sobre a Política Nacional da Pessoa Idosa no curso do professor Mauro Moreira de Oliveira Freitas. Durante as 5 aulas, ele vai abordar o Estatuto da Pessoa Idosa, o histórico da legislação e a aplicação de políticas públicas. A aula 1 começa agora. Olá, sejam bem-vindos ao Saber Direito. Hoje falaremos sobre direito da pessoa idosa. É um tema bem relevante, um tema bem atual. O Brasil está envelhecendo e nós vamos precisar cada vez mais lidar com esse tema, que pega também outras áreas do direito, mas que tem as suas especificidades. É por isso que hoje você está aqui na aula do Saber Direito para saber o que é o direito da pessoa idosa e o que você precisa saber para atuar nessa área ou se preparar mesmo para o futuro. O direito das pessoas idosas, com o envelhecimento da população brasileira, vem sendo cada vez mais um tema que as pessoas vão começar a chamar a atenção da sua relevância. Nós temos aqui no Brasil alguns aspectos que precisam ser avaliados. Por exemplo, a nossa população está envelhecendo muito rapidamente. Nós éramos um país de pessoas jovens, um país em que a gente tinha uma vantagem muito grande pela juventude, isso em termos também, inclusive, de previdenciário, empregabilidade. E hoje nós somos um país que estamos fazendo um processo de envelhecimento dentro de um período de 30 anos, o que uma Europa, por exemplo, levou 100 anos para fazer. Ou seja, eles tiveram tempo para se preparar e envelhecer, enquanto nós aqui no Brasil fizemos esse processo muito rapidamente, o que fez com que nós não nos preparássemos adequadamente para que nós pudéssemos envelhecer com uma estrutura e um entendimento dessa fase da vida de forma mais adequada. As pessoas me perguntam muito se há uma ligação direta entre o envelhecimento e as alterações das leis, se isso já é alguma coisa que nós tínhamos preparado aqui no Brasil. Como é que surgiram essas normas que dão toda essa segurança, esse arcabouço de regras que ensejam, né, uma garantia e um direito da pessoa idosa? Isso é muito interessante. Se nós pensarmos como é que nós temos hoje no Brasil um Estatuto da Pessoa Idosa, nós vamos ver que é tudo muito recente. E é isso que eu gostaria de passar para vocês, um entendimento de como que nós chegamos a ter uma legislação que trata dos direitos da pessoa idosa aqui no Brasil. Veja bem, nós precisamos primeiro entender como é que foi esse pipeline, essa linha do tempo para se criar uma legislação que sustente o direito da pessoa idosa no Brasil. Você já pensou nisso? É uma área que ela busca atender várias outras áreas do direito e da vida civil também. Mas, por exemplo, primeira vez que nós, como no Brasil, como nação, tratamos disso, né, de forma mais contundente foi na Constituição de 1988, em termos de direitos e garantias da pessoa idosa. Antes disso, nós tínhamos apenas os primeiros manifestos logo após a guerra, em 1948, com a Declaração dos Direitos Humanos. Lá foi pela primeira vez a oportunidade que o mundo inteiro se reuniu para tratar desse tema, onde nós dissemos que era o direito de todas as pessoas terem direito à vida, liberdade, né? Assim como também as pessoas envelhecidas. Nós vemos hoje, então, que esse regramento começou com a Declaração dos Direitos dos Homens em 1948. Essa mesma declaração, ela veio a fazer com que a nossa Constituição de 1988, depois de todo esse período, né, e claro que tivemos alguns debates internacionais nesse meio tempo, mas aqui no Brasil, a primeira Constituição que veio falar das garantias dos direitos das pessoas idosas foi a Constituição chamada Cidadã de 1988,
nos seus artigos 229, 230, onde trata, inclusive, que é da família, da sociedade, do Estado, garantir esses direitos às pessoas idosas. Depois da Constituição de 88, nós tivemos a oportunidade de, no Brasil, construirmos algo que é chamado a Política Nacional da Pessoa Idosa, em 1994. Ali nós começamos a traçar os eixos principais daquilo que se desejava como qualidade de vida e uma vida digna à pessoa idosa. Ali, na Política Nacional do Idoso, é que nós começamos a fazer com que construíssemos uma mentalidade de um país que estava envelhecendo, mas muito recente, já em 94, que houve, depois daí, exatamente uma estruturação que veio ensejar o Estatuto do Idoso, que hoje se chama Estatuto da Pessoa Idosa, por se tratar de uma terminologia mais inclusiva. Esse Estatuto da Pessoa Idosa, ela trouxe para nós todos os regramentos daquilo que se deseja em termos de garantias, direitos das pessoas idosas. Então, você precisa conhecer o Estatuto da Pessoa Idosa se você quiser entender o que são os direitos e o que deve ser resguardado em relação a essa fase da vida tão importante, em que as pessoas começam a se tornar, de alguma forma, mais vulneráveis em seus direitos e na sua manifestação de vontade. Nessa primeira aula, nós trataremos dos princípios e a evolução da legislação que fundamenta os direitos das pessoas idosas. Vamos fazer aqui uma estrutura em que vocês vão entender toda essa linha do tempo, como que foi sendo construído, né? E essa proteção internacional da Constituição Federal, a Política Nacional do Idoso, como nós falamos, a Lei 10.741 de 2003, que é o nosso Estatuto da Pessoa Idosa, e as legislações municipais, que são aquelas legislações que podem fazer com que o cidadão tenha um direito além daquele que o próprio Estatuto prevê e também a própria Constituição, ou seja, os municípios podem ampliar esses direitos às pessoas idosas. Por isso é importante você que mora em qualquer município do Brasil saber se no seu município tem regras específicas, como, por exemplo, isenção de IPTU, direito à mobilidade urbana, né, transporte municipal a partir dos 60, já que a Constituição prevê e o Estatuto 65 anos, né, para ônibus municipais. Então, esses direitos que cabem ao município, ele pode ampliar. Então, pode fazer algum tipo de benefício à pessoa idosa, que só conhecendo, indo no município, né, na prefeitura, indo no CRAS, que são esses centros de referências, o CRES também, vocês vão saber quais são as vantagens que o município pode estar alcançando para as pessoas idosas, além do que já é estabelecido na própria Constituição Federal, no Estatuto da Pessoa Idosa. Ok? Bom, você deve estar perguntando agora como, então, eu devo conhecer os direitos das pessoas idosas, a partir de quando elas são consideradas pessoas idosas, né? Quais são os direitos, quem tem obrigações. Tudo isso nós vamos começar a estudar agora. O importante é que, nesse início de caminhada, você entenda o seguinte: toda essa trajetória, né, de uma visão já da humanidade em relação à pessoa idosa, ela começou mesmo em 48, começou a chamar a atenção de que uma pessoa idosa não era só um peso, mas uma pessoa que deveria ter a sua manifestação de vontade atendida. Ela deveria ser uma pessoa com os mesmos direitos e obrigações que qualquer cidadão deve ter, até que se diga ao contrário, que ela não possa, então, estar fazendo a sua manifestação de vontade de forma plena. Então, as políticas, o próprio estatuto, os regramentos que a gente faz, vêm muito daí, até porque existem convenções internacionais em que as pessoas, que vários países lidam com esse tema, trazendo o que deve ser atendido em termos de ideal para a pessoa idosa em todo o mundo. Então, é por isso que são feitas as convenções, nós vamos tratar aqui. Essas convenções são assinadas também, firmadas pelo Brasil, elas vêm
trazendo regramentos em que a gente quer pacificar, assim como os direitos humanos em todo o mundo, também os regramentos para que as pessoas envelheçam com qualidade. E falando em envelhecer em qualidade, nós vamos tratar de alguns assuntos aqui em que nós vamos contextualizar vocês a respeito do que é o envelhecimento hoje, o quanto que essa ampliação de pessoas idosas tem impactado na vida de todos, na vida das nações. Inclusive, por exemplo, já antecipando um pouco, a previdência social, esses modelos de previdências, modelos de plano de saúde, modelos de hospitais, essas profissões que vão surgindo e tecnologias para sustentar a pessoa idosa longeva. Isso tudo é muito importante vocês perceberem, porque é uma tendência das relações humanas que vão ser tratadas cada vez mais daqui para frente. E onde tem relações humanas, obviamente, existem regramentos e direitos a serem assegurados, até para que não haja abuso em termos de direito do consumidor, com relação ao direito de escolher melhor tratamento médico, por exemplo, relações trabalhistas, relações familiares. Nós temos princípios para tudo isso. Mas nós vamos começar a lidar com essa matéria falando e pensando, fazendo uma reflexão, o que é o envelhecimento e quais as características da população idosa no Brasil. O envelhecimento é um direito personalíssimo. Todas as pessoas têm direito a envelhecer. Envelhecer é algo que é uma construção ao longo da vida. É um momento muito especial na vida das pessoas. Não deve ser considerado e nem ter um preconceito com relação a isso. São as mesmas pessoas que tiveram a competência para lhe trazer até aquele momento e que têm direitos e obrigações a serem observadas. É claro que a pessoa vai ficando mais velha, ela vai tendo mais vulnerabilidade em alguns aspectos, mas temos que lembrar sempre, essa questão dos 60 anos como um marco para a pessoa ser considerada idosa no Brasil, ela é uma eleição cronológica para que a gente possa se organizar em termos de aplicação de lei. Porque em termos biológicos, nós temos uma diversidade enorme de pessoa para pessoa. Então, realmente, a idade, 60 anos, ela não vai representar uma pessoa idosa por si só. Existem essa questão de 60 anos, que é para fins do governo, do Estado se organizar, para fins de concessão de direitos e observância de um outro momento da vida do cidadão, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que se lembrar que uma pessoa com 70, 80 pode estar muito mais ativa do que uma pessoa de 40 e 50 anos. Então, isso aí foi só uma maneira de estabelecer uma regra para a gente fazer com que a Previdência fosse organizada, para que nós tivéssemos direito a um BPC, que é o benefício da prestação continuada, tudo isso em função desse envelhecimento. Vocês veem a questão do envelhecimento como ele é complexo. Imagina isso sendo feito de forma acelerada, como vem acontecendo no Brasil, e muito mais ainda num país que, infelizmente, ainda preserva uma desigualdade social enorme, o que gera ainda mais desafios no que diz respeito à segurança das pessoas, atendimento à saúde pública, atendimento também até no nosso sistema de polícia, de segurança pública e o direito, inclusive, de voto, que as pessoas têm que ter essa liberdade e possibilidade de votar e participar da vida civil brasileira através do voto, que é onde ela pode manifestar a sua vontade e esse grupo eleger pessoas que possam buscar as melhores políticas públicas para o governo aqui do Brasil. Bom, então nós falamos aqui do envelhecimento do Brasil. Quem são essas pessoas que estão envelhecendo hoje? Nós temos que pensar, o Brasil há pouco tempo era um país de pessoas jovens. Nós éramos um país, no século passado, que a média de vida raramente se estendia, no início do século passado, dos 55, 60 anos, por exemplo. Eu mesmo, quando comecei a advogar, a gente fazia cálculo de indenização numa expectativa de vida de alguém que viesse a óbito, por exemplo, num acidente,
imaginando que a pessoa teria, no máximo, uma expectativa de vida de 62 anos. Esse era o cálculo que nós fazíamos para imaginar uma indenização justa com a expectativa que a pessoa ainda tinha. Hoje é muito comum nós vermos pessoas com 70, 80 anos, né, ainda exercendo plenamente os seus direitos, a sua vida e fazendo parte da sociedade. E para isso nós vamos ver que nós ganhamos tempo, né, nós ganhamos uma longevidade muito rápida no Brasil. Nós saímos do início do século passado para esse, com um aumento de médio de 25 a 35 anos de vida a mais. Isso vai interferir em tudo. Isso está interferindo na nossa vida. É por isso que nós temos um país em que nós temos agora esse desafio de repensar várias coisas. E isso já vem impactando, inclusive, na necessidade de alteração de alguns artigos e algumas legislações que tratam da pessoa idosa. Por exemplo, nós temos uma avaliação da expectativa de vida do nascer aqui no Brasil. Para vocês terem uma ideia, no ano de 1980, como eu estava falando há pouco tempo, a expectativa de vida era 62 anos e passou logo para o ano 2000 para 69. E nós temos uma expectativa de vida em 2050, algo em torno de 81 anos. É algo absolutamente radical se nós formos pensar em tudo que nós vemos trabalhando aqui no Brasil para fins de orientar a melhor política pública para o Brasil. A nossa transição demográfica do país, com a pirâmide etária, o que é a pirâmide etária? Ela é aquela pirâmide que a gente desenha em gráficos, imaginando a população que nasce, o nosso nível de fecundidade, depois é o nível de pessoas que vão vivendo e amadurecendo. A nossa expectativa sempre foi aqui de uma pirâmide muito larga embaixo e que ela ia ficando muito fina em cima, porque poucos chegavam a uma idade bem avançada. Logo em seguida, nós começamos a ter uma pirâmide que foi estreitando essa base e aumentando o número de pessoas que foram chegando a uma vida mais avançada. E nós temos uma expectativa em 2050, quando nós já tivermos uma população em torno de 25%, né, de pessoas consideradas idosas, ela é basicamente uma base e uma orientação de linhas verticais retas, né? Ou seja, nós vamos ter cada vez menos pessoas nascendo e mais pessoas vivendo. Então, vocês veem isso como vai ser algo extremamente radical para fins de estrutura de famílias, de cuidado dessas pessoas. Quem está no meio dessa pirâmide etária, que a gente chama, ele está exatamente no momento de trabalhar, cuidar dos seus pais e cuidar dos seus filhos. Isso é extremamente uma carga muito pesada para quem está nessa posição. Nós vamos ter que continuar dando atenção para os nossos filhos e nós vamos ter que também ter políticas públicas para que as pessoas possam trabalhar e deixar os seus parentes, os seus idosos, em algum lugar que ele esteja resguardado e com seus direitos, né, observados, como centro-dias, instituições de longa permanência, né, casalares, que nós vamos falar sobre isso nas nossas próximas aulas. Nós temos alguns dados a respeito do modo de vida do brasileiro, né? Então, para vocês verem a importância desse tema, por que nós estamos aqui falando sobre envelhecimento da população brasileira aqui no Saber Direito, é porque essas relações elas vão ficar cada vez mais tensas, elas vão precisar de soluções jurídicas. E a solução jurídica ela não passa simplesmente por criação de leis, regras, ela passa por um atendimento que efetivamente dê vida a esse tempo que as pessoas estão ganhando. Senão nós vamos ter uma longevidade em que as pessoas não se preparam, não têm por exemplo, uma educação financeira para se preparar para esse momento
e vão passar algumas dificuldades e vão gerar dificuldades para parentes também. Então, todas as relações que nós temos no direito, elas são, digamos assim, agravadas, potencializadas em razão do envelhecimento, por vários aspectos, tanto positivos como negativos. Por exemplo, uma pessoa que vive 10 anos a mais, você pode imaginar o quanto que isso significa de aumento de reservas financeiras que essa pessoa pode ter. Assim como também uma pessoa que tem problemas financeiros, que tem uma vulnerabilidade, ela vai ter 10 anos a mais de sobrecarga em relação a isso, tem todo o direito de viver, tem todo o direito de ter o resguardo do Estado, mas isso é um encargo em que cairá não só para as famílias, como também para toda a sociedade e o próprio Estado. E para isso a gente precisa se preparar. Nós temos alguns dados de jornais, que podem ser pesquisados. O que nós temos nesse mundo de envelhecimento, 50% são mulheres, 44% são homens, né? Na média, ainda nessa fase de envelhecimento, os homens ganham mais que as mulheres, apesar de que as mulheres vivem mais e elas é que geralmente dão suporte para as famílias. E nós temos 26% dos idosos ativos economicamente. Ou seja, cada vez mais, essa ideia que nós temos, que depois nós vamos ter também a oportunidade de falar sobre uma questão previdenciária, em que alguns trabalham para assegurar o bem-estar de alguém que entrou na inatividade, cada vez mais isso vai ser um desafio. Nós vamos ter cada vez mais pessoas vivendo muito mais e pessoas nascendo menos, né? Pouca fecundidade na nossa base. E isso vai levar certamente um desequilíbrio. E é por isso que nós vamos ter que mudar a mentalidade de como preparar as pessoas financeiramente, por exemplo, para alcançar um equilíbrio e poderem gozar dessa fase da vida de forma mais adequada. Uma questão interessante para você pensar, e por que esse tema ele é instigante, né? Nós estamos agora lidando, acho que é uma das primeiras oportunidades que o Saber Direito traz para debate, né? É para que você pense, por exemplo, em alguns aspectos que a gente não imagina e que podem acontecer com a gente. Por exemplo, até que idade uma pessoa pode dirigir? Você já pensou sobre isso? O que determina se uma pessoa deve ou não parar de dirigir, ter a sua autonomia em termos de trânsito? Que é algo que fica mais fácil a gente visualizar e pensar. Nessa questão, e tem muitas respostas e muitos paradigmas para a gente pensar a respeito do direito das pessoas idosas. Obviamente, a pessoa vai dirigir nesse país até que enquanto ela apresentar condições físicas, condições motoras que possam lhe garantir a própria segurança e a segurança dos demais. E é exatamente isso que nós vamos começar a pensar em como a gente faz essa avaliação. Ela não pode ser subjetiva a ponto de tratar do assunto e trazer alguma coisa que fuja da tutela e vire uma invasão da privacidade da pessoa que envelheceu. Nós vamos ter que ter regras e mecanismos e modos de atuar que sejam padrões e justos, até para chegar e tirar uma pessoa do ambiente de trânsito, né, ou mantê-la. Isso também vai significar, em termos de regras para quem vai casar depois dos 70, o nosso Código Civil hoje determina que uma pessoa que vai casar ou que tem uma união estável a partir dos 70, ele deve ter necessariamente, obrigatoriamente, separação de bens, né? Isso pode ser uma proteção ou pode ser encarado, com pessoas que estão vivendo cada vez mais, uma invasão da privacidade. É o Estado interferindo nas escolhas da pessoa. Assim também, como nós vamos pensar em várias oportunidades em que a pessoa vai se deparar com tratamentos médicos, alguma coisa mais grave ou não, e ela vai ter o direito de escolher qual o tipo de tratamento e até se quer fazer esse tratamento. São direitos pessoais que nós vamos ter que começar a pensar, amadurecer e saber como buscar a resposta de forma técnica. Por exemplo, né, como é o caso de uma interdição da pessoa idosa. Quando uma pessoa idosa ela é interditada,
ela simplesmente não está sendo protegida com relação a alguma violência que possa sofrer. Ela está sofrendo, sim, uma verdadeira interferência na sua manifestação de vontade. E a manifestação de vontade de uma pessoa está ligada diretamente à dignidade humana, aos direitos humanos. Então é algo muito sério a ser tratado. Quando alguém começa a manifestar, qualquer que seja, manifestação de alguma demenciação, algum tipo de doença, ou mesmo até uma dificuldade de lidar com seus bens e lidar de forma negocial com a sua vida também, no que diz respeito aos aspectos financeiros, a gente tem que ter muito cuidado, amorosidade, para chegar nessa pessoa, explicar a situação e buscar a melhor condição de conforto junto com ela, tentando estender o máximo possível essa condição de manifestação de vontade. Obviamente, ninguém aqui imagina que nós vamos deixar ao bel prazer de uma pessoa que não tem mais condições de se manifestar, né, a condição de dirigir sua vida, fazer negócios. Não é isso que se quer. O que nós precisamos no país, que está envelhecendo muito rápido, é imaginar que pode haver cada vez mais necessidade de preservar, ainda que seja o mínimo de condições de manifestação de vontade dessas pessoas no Brasil. Isso tem muito a ver com a dignidade, isso tem a ver com direitos humanos, isso tem a ver com o exercício da cidadania, e ela deve ser preservada. Então, quando num momento desse, percebemos que uma pessoa está vivendo no país, vivendo mais, e vem apresentando dificuldades, o Estado, a família, a sociedade tem que interferir para garantir esse direito, assim como nós temos que ter regras também de preservação do direito dessas pessoas e também, ao mesmo tempo, regras que nos deem segurança de que o processo de uma interdição da pessoa, chamada curatela de uma pessoa idosa, seja um processo absolutamente técnico, sério, bem observado, em que resguarde ao máximo possível a condição da pessoa idosa. Hoje, depois da edição da lei do deficiente físico, da pessoa deficiente, nós conseguimos, em mental também, nós conseguimos ter um avanço aqui no Brasil em termos de um olhar mais de preservação do direito dessas pessoas. Tanto é que a curatela hoje ela se baseia basicamente, né, na questão negocial e de patrimônio, né, é muito mais nesse aspecto para preservar a pessoa, tentando manter ao máximo possível todas as suas manifestações de vontade. E o Código Civil hoje também traz a novidade, que é a tomada de decisão apoiada, algo que aqui no Brasil nós não estamos ainda acostumados, vamos falar um pouquinho mais em outras aulas, mas também é uma alternativa para quem não quer perder a sua manifestação de vontade, mas precisa ter um respaldo, uma segurança jurídica e, por isso, judicialmente, busca o apoio de duas pessoas para lhe ajudar nas tomadas de decisões em todos os aspectos da sua vida, principalmente em termos financeiros. Bom, dos direitos das pessoas idosas, nós já falamos que começamos em 1948 com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O artigo 25 ele já trata disso. Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis e direito à segurança em caso de desemprego, doenças, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora do seu controle. A Organização das Nações Unidas, a primeira Assembleia Mundial sobre Envelhecimento, em 1982, levou a quem fosse inseridas na Constituição, trouxe para a Constituição de 1988 as preocupações formais com a proteção à terceira idade. Então, como eu estava dizendo, esse aspecto de se preocupar, ter um olhar sobre o direito da pessoa idosa, nasceu mesmo de uma manifestação mundial a partir do término da guerra, da Declaração dos Direitos Humanos, e isso interferiu na nossa Constituição.
Está lá o artigo 229, 230, para mostrar que as pessoas têm direito a essa vida plena enquanto puder exercitar de forma autônoma. Assim também, como a gente precisa entender que esses eixos que tratam, eixos são pontos principais a serem observados para se dar uma vida com dignidade para a pessoa idosa. Esses aspectos todos, eles devem ser observados, né, como algo que vem de forma perene em todas essas discussões. Se nós observarmos todas as convenções que foram feitas em 1982, depois 2002, trazendo para cá, até chegar na Convenção Interamericana, que o Brasil precisa ainda consignar, nós vamos ver que os eixos eles se repetem. Porque o que, na verdade, tudo isso se traduz é respeito ao direito das pessoas idosas. Não é porque uma pessoa alcançou 60 anos de um critério cronológico que ela passa a ser um outro indivíduo. Muito pelo contrário. Ela é o mesmo indivíduo com muito mais experiências, muito mais coisas a oferecer e coisas também a serem preservadas. Porque é uma pessoa que veio somando um trabalho, uma soma de amizades, de produção intelectual, que nessa fase da vida tem que ser prestigiada e cuidada. Então, se nós percebermos o quanto que a gente está envelhecendo e o quanto que nós estamos criando uma população de pessoas 60 a mais no Brasil e que elas vão interferir drasticamente nas relações aqui no Brasil, nós vamos perceber que esse tema que nós estamos tratando hoje, ele é de extrema importância e é bom que a pessoa tenha uma estrutura mental jurídica para entender essa condição. Lembre-se, são direitos humanos, Constituição, que é a lei maior do Brasil, nós temos uma Política Nacional do Idoso, nós temos um Estatuto da Pessoa Idosa de 2003, nós estamos encostando agora em 20 anos recém a respeito do Estatuto da Pessoa Idosa, que é essa Lei 10.741, de 2003. E, com isso, nós estamos tendo agora a criação de jurisprudências, decisões no nosso judiciário, que estão tratando, interpretando e tirando algumas interpretações dissonantes a respeito desse arcabouço de legislações, que, na verdade, é uma consolidação, praticamente, de várias leis que são específicas e voltadas para a pessoa idosa. Com base nisso, nós já estamos preparados para começar a tratar do que nós vamos, então, encarar de frente com relação à legislação brasileira, que é uma legislação diferenciada, é uma legislação que a gente precisa se orgulhar, porque aqui no Brasil nós temos um Estatuto da Pessoa Idosa que faz a diferença. Nós ainda temos muitas coisas a aplicar, a conhecer. Nós temos um desconhecimento absoluto, completo, e não é também por simplesmente uma ignorância do povo, é porque realmente a legislação e todo esse processo ele foi feito de forma muito rápida. Tanto é que agora mesmo que nós estamos começando a perceber as primeiras alterações no Congresso Nacional de alguns artigos que dizem respeito ao direito da pessoa idosa. Por exemplo, nós temos no Brasil a Lei Maria da Penha, né? Então, senhoras, né, idosas que sofrem agressão no seio familiar ou no ambiente domiciliar, elas são resguardadas com um processo mais célere, mais importante no que diz respeito à condição da pessoa idosa, mas só que no gênero feminino. Para o masculino, não. Então, houve a necessidade de fazer um ajuste e tem um projeto de lei tramitando e nós devemos, então, ter uma equiparação em termos de tratamento de violência da mulher em ambiente domiciliar e também das pessoas idosas, independente do gênero. Assim também, por exemplo, nós temos na parte final do Estatuto, como nós falaremos nas próximas aulas também, a respeito dos tipos penais de violências sujeitas a punições. Tem um rol de violências que podem ser praticadas, está previsto no Estatuto, em complementação ao Código Penal, mas nós temos que observar o seguinte:
a punição que está prevista lá, ela é tão branda que muitas delas são tidas como violências sem grande importância, o que faz com que ela caia num tipo de juizado para a solução e ela caia também na possibilidade de uma transação que muitas vezes faz com que a lei não tenha o poder de dissuadir, né, fazer com que uma pessoa pense duas vezes em agredir uma pessoa idosa. Até porque, infelizmente, essas punições, as penas previstas, que vão às vezes de meses a no máximo 1 ano, 2, elas realmente não estão hoje fazendo o que o legislador imaginou lá atrás, que deveria ser punir com algo que realmente diga respeito ao nível de violência que a pessoa está praticando contra uma pessoa idosa, assim também como uma punição que faça com que a pessoa também se sinta, né, de alguma forma, pré-questionando a respeito desse comportamento. Até porque, eu digo isso, e até aqui pensando, a questão da violência, que nós vamos também tratar, muitas vezes o agressor não tem noção do que ele está fazendo. E isso é por causa de uma falta de uma condição até jurídica de que faça essa pessoa até questionar e fazer uma projeção do porquê daquela pena ser tão alta dentro do conceito dele em relação a algo que ele está fazendo. Como, por exemplo, o preconceito contra a pessoa idosa. O que hoje é chamado de idadismo, ageísmo, né, etarismo. Na verdade, é algo que está ficando cada vez mais evidente. Alguém tratar uma pessoa de forma diferenciada simplesmente em função da sua idade. Isso não faz mais sentido. Nós temos que tratar as pessoas de forma diferente em função de uma condição específica e especial. No mais, obviamente, uma pessoa com 60 anos e a pessoa com 80 anos, que é considerada hoje no Brasil super idosa, elas têm uma vantagem de ter um olhar diferenciado da família, da sociedade, do próprio Estado em relação a ela, mas não pode transformar esse cuidado, essa tutela numa invasão de privacidade e até uma diminuição dessa pessoa em relação aos demais cidadãos do país. Por isso é importante a gente pensar e pensar com muita segurança a respeito do direito da pessoa idosa. Bom, nós já falamos sobre a evolução dos direitos da pessoa idosa, eu acho que já está bem claro, eu vou falar isso aqui várias vezes. Nós temos um país novo, mas que teremos uma população idosa. Em pouco tempo, nós vamos ser 25% da população com 60 a mais nesse país. Isso vai impactar na mobilidade urbana, no tipo de produtos, no tipo de serviço, na necessidade de cuidadores de idosos, home care, instituições de longa permanência, tratamentos diferenciados em termos de plano de saúde, previdência social, benefícios para pessoas idosas e carentes, assim também como várias outras áreas, até do entretenimento, turismo, consumo. Então, quem não avançar no estudo dessas condições, dessas leis específicas em relação à pessoa idosa, vai perder muito argumento no que diz respeito à defesa dessas pessoas. E também na própria instrução de pessoas que prestam serviço ou que fazem algum tipo de produto para essa população, que deve ter um olhar diferenciado e mais cuidadoso no que diz respeito à condição da pessoa idosa mais vulnerável. E com tudo isso, para fechar, aqui vale a pena a gente discutir uma questão específica dessa linha, né, da construção do pensamento dos direitos da pessoa idosa. Tá? Está para ser ratificada no Brasil, até hoje está parado no Congresso Nacional, a Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, concluída no âmbito da Organização dos Estados Americanos, OEA, celebrada em Washington em 15 de junho de 2015. Tá? Daqui a pouco vai fazer 10 anos. Primeiro tratado internacional vinculante que regula de uma forma completa e sistemática os direitos da pessoa idosa. Ou seja, nós estamos amadurecendo no Brasil, né, já com o estatuto,
estamos envelhecendo muito rapidamente e o mundo também está tendo um olhar diferenciado. O mundo está envelhecendo. O Brasil vai ser um dos 5 países com mais idosos dentro da sua população. Isso você pode ver como um problema, como nós estamos tratando aqui de alguns aspectos de ordem legal que nós vamos ter que cuidar, assim também como você pode ver isso como uma grande oportunidade. Você que está vendo aí, está pensando sobre todo esse contexto e essa mudança, imagine que esse mercado, que é chamado de mercado prateado, em função dos cabelos grisalhos, essa geração, eles estão gastando no Brasil hoje algo em torno de 1 trilhão e 600 bilhões, envolvendo serviços, produtos. Então, é uma grande oportunidade. Mas na oportunidade também tem os contratos, tem as relações que devem ser equilibradas em termos de vulnerabilidade ou não, condomínios, seguro de vida, entretenimento, como nós falamos. Tudo isso vai ser tratado dentro de um ambiente de 25% da população. Se nós temos uma projeção aí de 220 milhões de pessoas no Brasil, vocês fazem a ideia que nós vamos ter algo em torno de 50 milhões de pessoas idosas, ávidas por produtos, serviços, e tudo isso vai gerar uma relação que tem que ser observada em termos jurídicos, do direito do consumidor, do direito das próprias pessoas e do afastamento cada vez mais do que nós chamamos de ageísmo, que é esse preconceito que a gente vem carregando, um preconceito estrutural que a gente precisa rever no nosso país. Bom, nas próximas aulas nós vamos tratar especificamente dos direitos fundamentais da pessoa idosa. Ela está prevista, depois de toda essa linha de construção que nós falamos, ela está prevista no nosso Estatuto da Pessoa Idosa. Ali vocês vão perceber que nós temos direitos fundamentais e, a partir desses direitos fundamentais, a gente entra numa discussão de alguns aspectos que devem ser aplicados, né, sobre as instituições de longa permanência, quais são os órgãos que regulam a criação e a própria fiscalização. Nós vamos tratar também dos conselhos das pessoas idosas, nós vamos tratar da Rede Nacional de Proteção da Pessoa Idosa também. Tudo isso que está sendo construído no país e que nós precisamos correr para que as pessoas que estão envelhecendo ganhem realmente vida nessa longevidade. A gente não pode, de nenhuma forma, né, dar garantia que nós vamos levar as pessoas a ter mais anos de vida. Mas a gente, com esse pensamento, a gente pode pensar em dar mais vida a esses anos. É isso que nós estamos querendo trabalhar, é isso que nós estamos querendo trazer aqui pelo Saber Direito, uma nova consciência, uma nova concepção, principalmente de quem opera o direito, da importância de quem estudou direito, tem um munus público, de resguardar todo esse universo de normas, resguardar a pessoa idosa como um momento muito especial que ela deve ser resguardada. Primeiro na família, sociedade, comunidade e Estado. Tá? E nessa ordem, ela não é necessariamente nessa ordem por uma questão de responsabilidade. Nós temos que perceber que essa linha, família, comunidade, sociedade, né, eu digo isso porque na Constituição fala simplesmente família, sociedade e Estado. Já no Estatuto é colocado também a comunidade. Então, o que a gente percebe é que há uma relação de solidariedade. Não é que o Estado está com a responsabilidade por último. Isso é uma discussão até doutrinária, se há uma responsabilidade subsidiária, mas não, hoje a gente já entende que o legislador quis nomear, não numa ordem de escala de responsabilidade, mas sim num aspecto de que todos eles estão responsáveis por dar a um país como o nosso um ambiente em que as pessoas possam envelhecer e continuar exercendo a sua cidadania com dignidade plena, porque isso é o nosso desejo, porque dignidade está ligado aos direitos humanos dessas pessoas. Então,
Só lembrando, nossos marcos legais é a Constituição, é a Política Nacional da Pessoa Idosa, tá? Que isso veio com a Lei 8842 de 1994, que foi depois regulamentado por um decreto de número 1948 em 1996, e que, por final, né, acabou desaguando no que nós chamamos hoje de Estatuto da Pessoa Idosa, que é uma lei federal, número 10.741, de 2003. E dentro desses aspectos que a gente estava conversando, a partir do momento que foram feitas essas leis, essas normas, para dar um norte para que a gente possa pensar o direito da pessoa idosa, nós temos que nos guiar por 3 princípios básicos. O princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da solidariedade social e o princípio da manutenção dos vínculos familiares. Então, somado a isso, o que nós já falamos sobre a formação dessa legislação que faz com que todo esse ambiente que nós estamos falando, desafiador, tenha normas que façam com que ela tenha regramentos claros, ele ainda gera, antes de nós adentrarmos nas normas também, além do próprio estatuto e dos artigos, ele também traz alguns princípios que estão sendo cada vez mais trabalhados, estabelecidos e reconhecidos, ligados ao direito da pessoa idosa. Vale repetir, princípio da dignidade da pessoa humana, como a gente estava falando, princípio da solidariedade social. As pessoas têm que estar, isso está na Constituição, não é? Nós falamos família, sociedade. A sociedade tem que ter um olhar para quem está envelhecendo. E nós temos que ter também muito claro que o idoso, isso em termos médicos, em termos de resguardo, segurança, o idoso ele está geralmente, na maior parte das vezes, muito mais feliz, seguro dentro do seu ambiente familiar. Ok? Bom, me parece que agora a gente poderia, depois dessa exposição, olhar para o nosso quiz e pensar em algumas perguntas que podem, para quem está estudando a matéria, ter essa curiosidade, ver como está o seu entendimento e também como é que eles podem vir a ser questionado e até trazido para você como algo realmente que venha a desafiar o seu entendimento e a sua posição diante desse aspecto político e até de direito. Então, vamos testar os nossos conhecimentos. Qual dos princípios abaixo não faz parte dos que norteiam os direitos das pessoas idosas no Brasil? Princípio da dignidade da pessoa humana. Princípio da igualdade de gêneros no envelhecimento. Princípio da solidariedade humana. Princípio da manutenção dos vínculos familiares. A gente acabou de comentar isso e eu acho que não vai ser difícil para você saber que a resposta certa, nesse caso, que não faz parte, é o princípio da igualdade de gêneros do envelhecimento, que é um desejo nosso. Obviamente, não deve haver nenhum tipo de mudança, né, de comportamento e vantagem em relação às pessoas que envelhecem em função do gênero. Vamos à outra? Qual a norma mais específica no Brasil que estabelece a idade em que uma pessoa passa a ser considerada idosa? Então, nós tratamos, né, com relação à Lei 8842, que trata da Política Nacional do Idoso. A Lei 10.741, que é o nosso Estatuto da Pessoa Idosa, a Constituição Federal e o Código Civil. Lembra que nós estamos falando de legislação mais específica, né? Cuidado, o direito da pessoa idosa é abarcado por muitas leis, mas eu acho que não é difícil a gente imaginar, quando se fala em lei específica, aquela que trata com maior detalhamento e é aquela que deve se sobrepor, inclusive a leis gerais, a respeito do mesmo tema.
Então, qual que você acha? É isso aí. Nós aqui no Brasil vamos fazer agora um aniversário de 20 anos do nosso Estatuto da Pessoa Idosa. Vamos para o próximo? Qual das alternativas abaixo não apresenta um dos princípios das Nações Unidas para as pessoas idosas? Independência, participação, dignidade e igualdade. O que você imagina? Elas são próximas, mas nós temos que entender o que o princípio das Nações Unidas preserva mais em relação à pessoa idosa. A igualdade. Por incrível que pareça, a igualdade já está muito mais no ambiente de um pressuposto do que um regramento que se busca. Ok? Bom, espero que você tenha gostado desse primeiro contato com o direito da pessoa idosa. Aqui nós tratamos, então, da formação de todo esse pensamento que levou a uma estruturação do direito da pessoa idosa, desde a Declaração dos Direitos Humanos, a nossa Constituição de 1988, a Política Nacional, que entrou em vigência em 1994, e que agora nós temos o nosso Estatuto da Pessoa Idosa, que entrou em vigor desde 2003, nós estamos indo agora para 20 anos, e que está levando ao amadurecimento e está levando a tudo isso que você está percebendo hoje, de um regramento que está dando suporte para esse envelhecimento acelerado da população, em que nós, além de todos esses aspectos que nós já tratamos de construção dessa lei, dessas normas todas, temos o princípio ainda da dignidade da pessoa humana, princípios da solidariedade social e o princípio da manutenção dos vínculos familiares, que são os princípios que norteiam a forma como a gente deve sempre conduzir o pensamento para a busca de soluções e eliminação de conflitos envolvendo pessoas idosas no nosso país. Espero que você tenha gostado e aguardo você na nossa próxima aula. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.